eu quero convidar a todos vocês a lerem comigo Lucas capítulo 15, dos versos 12 até o verso 32. Um texto, uma história bastante conhecida, e eu gostaria de meditar com vocês essa noite. Por favor, todos que têm Bíblias em suas casas, pode ser pelo seu celular também, o seu aplicativo, podem abrir aí comigo e acompanhar a leitura em Lucas capítulo 15, dos versos 12 até o verso 32, uma parábola bem conhecida. Iremos ler, não vamos focar em todos os pontos dessa parábola, mas iremos fazer uma meditação a partir de uma perspectiva que eu gostaria de trabalhar com vocês esta noite. Então, Lucas capítulo 15, os versos 12 até o 32. Vamos ler. Diz assim, pode começar do 11, certo, irmãos? Pode começar do 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram. Irmãos, tivemos um problema aqui técnico, deu uma paradinha aqui na live, não sei o que aconteceu. Eu estava aqui nesse momento lendo o texto de Lucas capítulo 15, dos versos 12 até o 32. De qualquer forma, eu começarei nesse momento a abordar o texto, né? Acredito que os irmãos já conhecem bem essa história, então vamos abordar. Acabamos de ler aqui a história de 2 filhos, não é? É o filho mais moço, esse que decide pegar toda a herança do pai e viajar pelo mundo e gastar tudo que recebeu do pai, e o outro filho que fica com o pai lá na fazenda. Mas como eu vinha dizendo, é necessário nós olharmos para esse texto a partir de uma perspectiva de Hebreus capítulo 12, o verso 2. Lá nós podemos ler que o autor de Hebreus nos ensina que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo. E hoje nós precisamos olhar ou analisar a parábola do filho pródigo a partir desse versículo e perguntar a todos os irmãos e todos os amigos que assistem esta live para onde está sendo direcionado o seu olhar. Está sendo direcionado, como diz o livro de Hebreus, para o autor e consumador de nossa fé? A pergunta também se estende também em relação aos 2 filhos da parábola. Para onde aqueles 2 filhos estavam olhando?
E tentaremos, nessa mensagem de hoje, responder a essa pergunta. Para onde o filho mais moço estava olhando e para onde o filho mais velho estava olhando? A partir de alguns elementos da parábola, teremos que ser breve, então serei bem sucinto. A partir de alguns elementos da parábola, nós podemos dizer e perceber que o filho mais novo primeiro olha para si. Os versos 17 do capítulo 15 e também o 19 diz que quando ele se encontrava naquela situação distante do pai, numa terra distante, comendo comida juntamente com aqueles porcos, morrendo de fome, percebeu que a sua vida estava totalmente destruída e que tinha gastado todos os seus bens. O texto bíblico lá, o verso 17 e o verso 19, se alguém quiser conferir aí, pode conferir, diz que ele caiu em si. Então ele olha primeiro para ele mesmo e percebe como era a sua situação, como era a sua condição diante do Pai. Às vezes, nós como pecadores, principalmente em relação à salvação, nós costumamos a olhar muito para as nossas obras, a olhar muito para os nossos trapos de imundície, como diz o texto de Isaías. E nós percebemos que nós não somos nada, que nós somos pó. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, como foi o caso do filho pródigo, nós corremos um sério risco de desistir da jornada, de desistir de Cristo. Satanás sempre coloca dúvidas em nossa cabeça. Eu fico pensando, Satanás dizendo para aquele filho mais moço: olha onde você chegou, vivendo entre porcos, que na cultura judaica seria um dos animais mais imundos. Ou seja, você está na imundícia, você está no fundo do poço, você divide comida com porcos, você está passando fome, olha onde você chegou. Teu pai não te aceita mais, ele não te ama mais, porque o que você fez para ele naquela época, quando alguém pedia a herança indevida, estava considerando ou declarando o seu parente já como morto. Então eu fico imaginando que Satanás tentava colocar na cabeça daquele jovem: olha, você matou seu pai, ele não te aceita mais, você não se arrependeu o suficiente para dar esse passo. Quantas pessoas não dizem isso quando tentam tomar uma decisão, e às vezes o inimigo fica colocando, e talvez você seja um destes que está assistindo nesse momento, em que o inimigo fica dizendo: você não pode dar esse passo. Eu fico imaginando que Satanás dizia isso para aquele jovem: você não pode dar esse passo, você não vai conseguir nunca ir até o final, são mais de 1000 quilômetros até a fazenda do seu pai, você não tem transporte. E quantas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos apenas dificuldades e queremos desistir? Nós respondemos a primeira parte da pergunta de hoje: para onde o filho mais moço estava olhando? E nós vimos primeiramente que ele olha para si mesmo, e quando ele olha para si mesmo, ele não vê salvação, ele não vê oportunidade, ele não tem horizonte. Então o texto bíblico diz que ele deixa de olhar para si e passa a olhar para o Pai. A segunda parte da nossa pergunta está aqui. Em Lucas 15:18 diz: irei ter com meu Pai. Primeiro ele olha para si, não vê saída, não vê salvação. Então, depois de olhar para si e não encontrar mais salvação e saída para a sua vida, ele estava no fundo do poço, ele estava comendo com os porcos, ele estava na lama, na sarjeta. Então ele diz o quê? Irei ter com meu Pai. Sabe o que acontece?
Quando nós olhamos para nós mesmos, nós só conseguimos enxergar desgraça, perdição, escuridão. Mas quando nós olhamos para Deus, nós podemos enxergar graça, salvação, luz. E foi assim que aquele filho mais moço percebeu que ele não deveria olhar para si mesmo, mas deveria olhar para o Pai. E aqui está a primeira lição, a lição que o filho mais moço nos ensina hoje, que a nossa caminhada cristã, que a nossa fé não pode ser baseada em nós mesmos, em olhar para a nossa própria justiça, em olhar para o nosso padrão religioso, porque se pensarmos assim, nós tenhamos certeza que não iremos nos salvar, iremos nos perder, porque a nossa justiça, diz o texto de Isaías, já falei aqui esta noite, é como trapos de imundícia. Então é preciso olhar para Deus, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós não enxergamos salvação. Diz um dos pioneiros na rádio, na pregação pela rádio no Brasil: quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Quando olho para Deus, não vejo como me perder. E o texto de Hebreus diz o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Veja que muitas vezes eu não quer Deus, não busca Deus, não tem necessidade de Deus. O eu despreza o Pai, aquele filho desprezou, declarou como morto, mas enquanto nós o desprezamos, o Pai nos aceita. Veja como o Pai é diferente. Quando a gente olha para nós, só vemos desgraças, escuridão, mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos graça, salvação. Eu desprezo, o Pai me aceita. Eu fujo dele, diz que ele correu para uma terra distante, enquanto o Pai corre ao meu encontro. Naquela época, eu acredito que Jesus com certeza sabia disso, era uma ofensa algum pai ou um fazendeiro ou alguém importante, mais velho, correr em busca de um mais jovem. Na realidade, os mais jovens é que tinham que correr em busca dos mais velhos, dos anciãos. Mas mesmo assim se humilha para mostrar o quê? Que Cristo era Deus, era o Senhor, mas não usurpou a forma de Deus. E então o que é que ele fez? Tornou-se servo, veio ao nosso encontro, nos amou. O eu nada tem para oferecer a Deus. Já o Pai oferece o melhor. O texto diz que ele deu a melhor roupa, entregou o anel, o melhor cabrito. Eu muitas vezes me considero servo. Eu vou voltar para o meu Pai e ele vai me dar a chance de pelo menos viver entre os seus empregados, entre os seus servos. Mas Deus não me aceita como servo, ele me aceita como membro da família. Ele me reintegra. Ele me entrega o anel, que era o símbolo da aliança familiar. Então ele me reintegra. Irmãos, aqui eu encerro essa primeira parte, respondendo a pergunta: para onde o filho mais moço estava olhando? E respondemos, né? Primeiro, ele olha para si, não vê salvação, só vê trevas, escuridão, desgraça. Mas só quando ele olha para Deus é que ele vê graça, que ele vê salvação, que ele vê a luz. E a segunda pergunta que eu faço essa noite é: e para onde o filho mais velho estava olhando? Será que o percurso do filho mais velho é o mesmo do filho mais novo? O texto mostra que não. Pois, como nós sabemos, em nenhum momento da história e da narrativa, aquele filho mais velho, ele olha para Deus. Ele só olha apenas para si. Então, respondendo a pergunta, para onde aquele filho mais velho estava olhando? A resposta é apenas para si. Ele em nenhum momento olhou para Deus. Claro que aqui há um parênteses. Jesus aqui está contextualizando, vamos contextualizar a parábola com a época.
Jesus está falando aqui, no caso do filho perdido, do filho mais moço, daquelas pessoas que eram criticadas pelos fariseus, daqueles que eram doentes e que precisavam de médicos. Ele está falando aqui daqueles pecadores como Maria, como Zaqueu, e que Jesus comia com eles, porque se vocês olharem o contexto da parábola, os fariseus repreendem Jesus exatamente por isso, porque ele está comendo com os pecadores. Como ele pode ser o Messias se está comendo pelos pecadores? E Jesus está mostrando, olha, estes que vocês nos desprezam, estes que vocês humilham, estes que vocês rejeitam, eu não rejeito. Estes daí todos, se eles deixarem de olhar para si, porque eles percebem que não tem justiça própria, e passarem a olhar para mim, ele tem salvação. Agora eu vou falar de um outro grupo, de um grupo daqueles que só conseguem olhar para si mesmo. Jesus, claro, estava se dirigindo aos fariseus. Se vocês basearem a fé de vocês, a salvação de vocês, a religião de vocês, apenas em vocês mesmos, pode acontecer como esse filho mais velho da parábola. Nós não sabemos o final dessa parábola, se de repente o filho mais velho se arrependeu, como aconteceu com o filho mais novo. Porque como o público-alvo eram os fariseus, e como Jesus estava simbolizando, né, os fariseus naquele filho mais velho, a resposta tinha que ser com os fariseus. Nós sabemos pela história que os fariseus não se arrependeram. Mas é como se fosse assim, olha, se vocês vão olhar, mudar o olhar de vocês, o direcionamento do olhar de vocês, só depende de vocês. Esses aí estão mudando o olhar, eles viviam atormentados, eles viviam sofrendo, eles viviam angustiados, eles viviam cativos, mas eles decidiram olhar para mim. E hoje houve salvação nessa casa, na casa de todos estes. Mas agora depende de vocês se vão aceitar o caminho também ou não. Fazendo essa contextualização, eu gostaria de continuar falando um pouquinho mais sobre o filho mais velho. Primeiramente, a gente precisa muitas vezes redefinir a noção de pecado. Claro que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Apenas que na letra, na ordem, em forma de ordenanças, nós temos que ter cuidado, a partir da história do filho mais velho aqui, de perceber que a lei não salva, que os mandamentos não salvam, porque o filho mais velho é categórico em afirmar que eu sempre tenho guardado os teus mandamentos, nunca transgredi uma ordem tua. Se você perceber, a religião do filho mais velho é uma religião baseada no eu. Eu te sirvo. Pronomes e verbos marcam aqui a primeira pessoa. Ele não consegue enxergar mais ninguém. Ele não consegue enxergar o outro. Ele não consegue enxergar a Deus. Ele consegue apenas enxergar a ele mesmo. Nunca transgredi, nunca te desobedeci. Eu te sirvo. Às vezes, irmãos, evitar o pecado, muitas vezes, pelo moralismo, falso moralismo, ou a questão de um padrão de justiça própria, é pecar. Mesmo tentando guardar a lei, evitar o pecado, apenas por as próprias forças e a justiça própria, é pecar também. Porque a lei não está no seu sentido completo, não está na sua integridade, está apenas na letra, e não é assim que Deus quer que nós venhamos a servi-lo. Não é esse tipo de obediência que Ele quer a obediência do coração, Ele quer a obediência de entrega total. Irmãos, eu caminho para a parte final dessa mensagem, mas não gostaria de terminar se antes destacar alguns pontos interessantes sobre esse filho mais velho. Porque eu não quero pensar apenas no filho mais velho. Eu quero pensar em nós, como cristãos. Eu quero trazer essa história para as nossas vidas.
que essa história do filho mais velho nos ensina hoje? Há um perigo para aquelas pessoas que não conseguem olhar para o outro, para Deus, e que só vê a si mesmo com um padrão religioso, que só consegue olhar para si, que assim como os fariseus, cria a sua própria religião, o seu próprio padrão de justiça. Quais são os perigos de caminhar em direção a essa religião? Vou destacar alguns pontos. Primeiro, acha-se no direito de cobrar e exigir de Deus. Vocês perceberam na parábola que ele cobrou ao pai? Este daí andava no mundo, gastou todos os seus bens e agora retorna e tu matas um cabrito, faz uma festa para ele, e para mim nunca matasses um cabrito. Cobrança. Quantas vezes nós, por termos um padrão de justiça, oramos a Deus com esse tipo de inclinação? Ah, Deus, eu faço tudo, eu te obedeço. Sou fiel na igreja, eu estou lá, eu sou o primeiro a chegar, eu abro a igreja, eu estou todos os sábados no templo, eu sou professor da escola bíblica, eu oferto a ti sempre, eu sou um padrão. Por que minha vida está uma miséria? Por que eu tenho que padecer de certas situações? Eu exijo, Deus, que o Senhor me dê isso, eu peço, eu determino. Esse é o problema de achar que se eu sou um bonzão, desculpe o termo bem popular, eu mereço de Deus e eu tenho que cobrar dele. Não vou me estender tanto. Mas conta-se uma história que um dia um cidadão deu uma cenoura para um rei, colheu a melhor cenoura e entregou para ele. E aí o rei ficou muito feliz mesmo. E o cidadão viu aquilo e disse: nossa, que massa! Se o cara deu uma cenoura e o rei ficou tão alegre, imagine se uma pessoa der uma coisa melhor. Então ele pegou um cavalo, né, que naquela época era algo bem valioso, hoje seria tipo um carro, né? E então ofereceu ao rei. Obrigado, tudo bom, tranquilo, beleza. E ele se chateou. Como? Como é que pode? O rapaz deu uma cenoura e você ficou todo feliz e eu... Porque aquele rapaz, quando deu a cenoura, ele estava dando de coração para mim. Ele estava pensando em mim quando ele deu aquela cenoura. Enquanto você, quando deu esse cavalo, estava pensando em você. No reconhecimento que ia ter por dar o cavalo. Quantos de nós não somos assim? Fazemos as coisas muitas vezes na igreja para ter o reconhecimento dos irmãos, para ter o reconhecimento da igreja, para ter o reconhecimento de Deus. Eu faço. Esse é um problema sério. E esse é um problema daquele jovem mais velho. Eu nunca ganhei um cabrito, cobrando o cabrito. Eu fecho aqui esse raciocínio. Um outro problema que eu destaco essa noite é: muitas vezes, aquelas pessoas que seguem um padrão moral de justiça podem cair num outro perigo terrível, de desprezar o irmão, de desprezar o outro, de debochar, desprezar e se achar melhor. Este teu filho. Eu interpreto, não sei se os irmãos enxergam essa leitura, esse texto desta maneira, mas quando ele diz assim, este teu filho aí, há um asco, há olha só, eu sou melhor, eu sou isso na igreja, eu sigo a igreja, estou pronto, despreza os outros irmãos, eu faço melhor, eu sou bonzão. Este teu filho. Já imaginou você viver uma religião em que dentro da religião você despreza seu irmão? Que religião é essa, meu irmão? Foi assim que aconteceu com aquele filho mais velho. Passou a desprezar o irmão. Mas quando a gente começa a desprezar, porque desprezar é deixar, é abandonar, é ficar na sua zona de conforto, não cuidar, não olhar para as necessidades do outro. Temos muitos casos de desprezo. Mas um
problema mais sério ainda, um outro perigo que a gente corre, é o perigo de comparação. Às vezes, muitas das vezes, nós nos comparamos aos outros irmãos. Como eu tenho o meu próprio padrão de justiça, o meu próprio padrão de religião, eu começo a humilhar o outro, a desprezar o outro e dizer, olha, porque é um problema, irmãos. É sério. Se o irmão está com esse pecado no coração, ora a Deus. Se o irmão consegue se comparar, vive se comparando na pregação, ou talvez assim, como você serve a igreja, que é diferente do outro, cuidado se o irmão não se encontra no estágio do filho mais velho. Eu estou falando para cada irmão, mas falo para mim mesmo. A gente precisa se examinar. Será que eu estou me comparando? Ele se comparou, ele disse, este daí gastou tudo, enquanto eu sempre te servi. Olha a comparação. Eu servi a ti todos os dias, nunca saí de perto de ti. E esse texto é muito significativo, não vamos explorar, mas Jesus está mostrando que existem duas situações de perdição. Um que está distante e outro que está pertinho do Pai, mas mesmo assim pode estar perdido. Um que está fora da igreja, que talvez está aí nas baladas, que ele está fora, mas que pode se arrepender. E outros mesmo dentro da igreja, fazendo todos os rituais, mas mesmo assim, se comparando aos outros como se fossem melhores, mas pode estar perdido, porque não consegue olhar para Deus, não consegue olhar para o outro, e quando olha só com desprezo, é só se comparando, e assim também está perdido dentro da igreja. Outro fato, outro perigo que as pessoas correm quando passam a olhar apenas para si. Não consegue perdoar o outro. Porque como ele é um padrão de justiça, ele começa a pensar assim, eu sou reto, eu sou honesto, eu sou do sim ou não, eu faço tudo certinho, procuro fazer o melhor de mim, e ele não faz. Então, se eu faço certinho, nunca erro, quando o outro erra, fica difícil para mim perdoar. É diferente daquele que percebe que não é nada, que é falho, que é pecador. Porque quando ele se enxerga na sua falha, ele percebe que quando o outro erra, ele também caiu na mesma falha, no mesmo erro que ele também tem. Então, eu li certa vez num livro assim que é impossível perdoar alguém quando você se sente superior a outra pessoa. Era o caso do filho mais velho. Como ele era superior, ele tinha o seu próprio padrão de justiça, ele não ia conseguir aceitar o erro do outro. Por isso, ele vai sempre dizer, eu sempre fui assim, eu sempre fiz dessa maneira, e eu. Então, é um perigo. Irmãos, para terminar, por que é que viver uma religião para si traz algumas incertezas e frustrações? Irmãos, se nós, na igreja de Cristo, passarmos a viver como este filho como este filho mais velho da parábola, nós podemos nos decepcionar. Você que está aí, do outro lado dessa live, onde você estiver, há um perigo aí, porque você pode estar assistindo essa live hoje, mas amanhã, daqui a 2 anos, ou 3 anos, ninguém sabe onde você poderá estar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós, diante de algumas frustrações da vida, incertezas da vida, nós não sabemos lidar. Porque quando a gente se acha que faz tudo certinho, e no direito de cobrar de Deus, como a gente falou há pouco tempo, então, quando alguma coisa der errado da nossa vida, nós vamos o quê? Nós vamos ficar frustrados com Deus e talvez até desistir da fé. Conheci um rapaz no início da minha caminhada cristã, que também começou a caminhar na fé. Ele vinha à frente, ele pregava, ele era um jovem dedicado a Deus, e o pai dele faleceu. E ele desistiu da fé. Não continuou. Porque ele disse, olha, eu vim para a igreja, eu tinha uma vida desmantelada, mas depois eu aceitei, eu pregava, eu fazia tudo certinho, eu estava à frente nos ministérios, e de repente, meu pai morreu, eu não vou servi-lo. Mas,
O baque foi tão grande, ele não soube lidar com aquela frustração, com aquela incerteza, que acabou saindo da igreja e parece que professando o ateísmo. Então há um problema muito sério em criar um padrão para si mesmo e achar que com um padrão, assim como acontecia com aquele filho mais velho, achar não, eu tenho o direito de cobrar. E se a promessa de Deus, não, Deus tem promessa em minha vida, vai se cumprir, porque eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço as coisas para Ele e vai se cumprir. Mas e se o mar não abrir? Irmãos, outro ponto que muitas vezes as pessoas que olham para si podem enfrentar é a questão da necessidade de aprovação. Veja que o filho mais velho aqui não teve a aprovação do pai. Nunca me deste um cabrito. O pai não aprovava. Apesar de ter dito, nunca, sempre estivesse comigo, mas ele não foi aprovado, mesmo ali perto. Porque ele pensava que a salvação era apenas para ele. Eu fico imaginando, esse é um perigo, né? De achar que você é tão bom que só você merece salvação e que o outro não pode se salvar. Porque eu fico imaginando, ele não queria que o irmão dele se salvasse. Ele deveria estar feliz também. Meu irmão andou em uma vida dissoluta. Pelo contrário, ele estava com inveja. Como é que pode? Esse daí gastou os bens e está aí, tu matas faz uma festa para ele, para mim nunca mataste um cabrito. Ele não estava feliz e já imaginou quantas pessoas, quantos irmãos, quantos que se dizem crentes ficam tristes em vez de ficar felizes com a felicidade do irmão, com a alegria do irmão. Por quê? Porque só olha para ele. A vida tem que girar em torno de mim. E saibam, você quer assistir essa live? A vida não gira em torno de nós. E principalmente dentro da igreja. Principalmente no contexto religioso. A nossa vida não pode girar em torno de nós mesmos. A nossa vida tem que girar em torno de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Eu vou fazer um apelo. Eu pergunto a você essa noite, com que filho você mais se identifica? Com aquele arranhado, destruído, que não consegue enxergar a esperança, luz, cuja vida tem se tornado uma vida de desgraça. Jesus nos convida, olhe para mim esta noite, que você encontra graça, encontra salvação. Olhando para mim mesmo, não vejo como me salvar. Olhando para Deus, não vejo como me perder. Ou será que você se identifica com o filho mais velho? Claro que nenhum dos dois são exemplos para nós. Os dois filhos são egoístas, em um certo termo. Apenas temos uma diferença aí. O filho mais novo deixou o seu egoísmo de lado, o eu de lado, trocou por Deus. E você tem deixado o seu eu de lado, tem trocado por Deus? Como eu falei em algum momento dessa mensagem, ninguém sabe como termina, se ele se arrependeu ou não depois disso tudo. Porque Jesus está querendo dizer, olha, eu não vou dizer o final dessa história, porque o final dessa história, fariseus, são vocês que têm que dizer se vocês vão se arrepender ou não. E Jesus está dizendo para nós hoje, o final dessa história é você que termina. A do filho mais novo está terminada. Agora do filho que era o que estava perdido fora da igreja. Agora, até um livro que eu li para fazer essa mensagem dizia: tem muitos filhos mais velhos que já foram filhos mais novos, que tinham uma vida triste, arranhada, e quando olhou para Deus, encontrou salvação e paz. Mas ao passar um tempo dentro da igreja, começou-se a achar-se grande, ter autossuficiência, buscar justiça própria, e agora tem se tornado filhos mais velhos. E aí eu pergunto, será que você não já foi um filho mais novo e está aqui como um filho mais velho? Você
precisa terminar essa história. Convido agora as irmãs aqui para cantar mais um louvor ao nosso Deus. Enquanto elas cantam, esse hino vai falar de autossuficiência, mas também vai falar que a nossa autossuficiência não resolve, e vai dizer que o meu único olhar, a minha única inclinação deve ser apenas para Deus. Que eu não posso questionar a Deus, cobrar a Deus por minha própria justiça. Não, porque minha justiça são como trapos de imundícia. Porque a vontade de Deus é soberana sobre mim, e eu aceito, eu me rendo aos seus pés, eu me entrego completamente a Ele. Está disposto você hoje, esta noite, entregar-se completamente a Deus? Talvez você, com a vida arranhada, triste, desgraçada, sem luz, sem esperança, olhe para Cristo. Talvez você, que muitas vezes tem vivido uma vida de justiça própria, de autossuficiência, o padrão de justiça própria decide: Deus, não quero olhar mais para mim mesmo como filho mais velho. Eu decido esta noite olhar apenas para Ti. Que seja esta a sua decisão esta